Fala, Rovai, beleza? Como é que você está aí? Tudo jóia? Estamos aqui na gloriosa cidade de Santos. Deixa eu só avisar no nosso Twitter que a gente já está ao vivo aqui. Ah, é bom. Hoje a gente lançou a primeira enquete do Twitter da Fórum. Ah, dá para fazer enquete no Twitter, né? Dá. E Porra, aí eu depois, cara. comecei a fazer aí para mobilizar um pouco aí a opinião pública que lê a Fórum. Pô, isso é muito bom, não sabia que dava para fazer. Tem muita ferramenta, viu, cara? Tem muita ferramenta. Cara, preciso estudar um pouco mais isso aí, porque é muita coisa mesmo. Pois é. Deixa eu só botar aqui, Rovai, ao vivo, comenta a entrevista de Lula. Editor da Fórum. As pessoas estão chegando aí já? Sim. É que, cara, é foda, porque a gente começa... para sair, para entrar aqui no Twitter, eu tenho que sair daquela tela. É rapidinho. Enquanto a gente Fica à vontade aí, eu tô de boa. Os nossos... Correu hoje aí? Oi, corri. Quantos quilômetros? Tá muito quente aqui em Santos, é abafado. Porra, aqui em São Paulo tá foda também. Tem que começar a correr mais cedo. Eu fui correr 8h30, aí você já não dá conta. Chega uma hora que você fica tonto, não é nem pela cansaço da corrida, falta oxigênio no cérebro, porque na respiração ali, com esse tempo muito difícil de respirar, muito quente, sem ar. Eu bati uma bolinha também, mas mais cedo, é complicado. Pô, vai, o pessoal tá chegando, cara. Deixa eu te falar. A minha ideia contigo era a gente combinar, a gente bater uma bola aí sobre a entrevista do Lula, né? Imagino que você tenha lido ela na íntegra aí, concedida da Mônica Bergamo. Então, eu achei ela muito importante. Sim, deixa eu te falar uma coisa, antes de você começar. Opa. Achei pouco ético da parte da Mônica Bergamo reproduzir as observações da assessoria. Eu não... Na abertura lá? Na abertura. Até porque, assim, provavelmente ela não leu aquilo, né? Uhum. Ela teve um momento de descuido do Lula, ele saiu, ele foi fazer alguma coisa, foi até o banheiro, ela viu aquilo ali, pegou, porque ela reproduz na íntegra. Se ela tivesse lido, ela não diria daquele jeito, então ela pode ter fotografado, coisa que valha. Então, assim, é um tipo de coisa que você guarda, né? Você depois até faz uma piada com a assessoria. Fazer aquele tipo de colocação, quer dizer... Interessante, cara. Eu achei a entrevista dela muito boa, né? Eu acho a Mônica muito competente e tal. Eu gosto dela também. Mas eu vi aquilo lá, eu achei desnecessário mesmo, também porque não tinha nenhuma informação relevante ali. Nada. Basicamente, estava dizendo o seguinte, que ela conseguiu a entrevista depois de falar com vários amigos do Lula e tal, que ela ia fazer umas perguntas difíceis, que ela ia interrompê-lo, que é um padrão dela, ela não deixa ninguém concluir um pensamento, ela tem essa mania, de um estilo de jornalista formado na Folha, assim, você não espera a conclusão da resposta do entrevistado, porque você quer quebrar o raciocínio dele. A Folha... Mas eu acho, Rovai, que a gente tem que tirar o chapéu para ela, porque ela realmente conseguiu um puta furo num momento histórico, né, num momento importante. E o Lula falou muita coisa, ela fez o Lula falar muita coisa. Ou talvez o Lula quisesse falar também, já passar esses recados, né? Foi naquela entrevista com a gente que ele combinou essa com ela. Ele falou, vou te dar uma entrevista na hora certa. Ali, tava ela, o Nassif, eu tava do lado, e aí ela foi, poxa, você nunca me deu uma exclusiva. Aí ele falou, eu vou te dar na hora certa, fica tranquila, menina. Eu tava do lado. Ali no final do ano, né? Bom, primeira coisa, porque eu já vou falar agora aqui, Roberto, porque esse vídeo depois as pessoas começam a ver do começo mais para frente, né? Então é o seguinte, a gente aqui da chamada blogosfera progressista, a gente está fazendo um esforço muito grande para se posicionar no YouTube, a gente perdeu muito tempo, né? A gente está correndo aqui, quer dizer, TV 247, outros canais também. Então eu queria pedir a todo mundo que assiste esta entrevista na TV 247 que também se inscreva no canal Fórum, né? Depois você põe aí bom, a gente põe o link, né? Ano passado deve ser youtube.com/fórum, né? Não sei como que é. Mas, enfim, as pessoas acham com facilidade. Eu vi que você fez a entrevista com a Jaqueline Muniz, recente, bem interessante. E eu acho que a gente comeu mosca, né? A gente ficou muito tempo sem prestar atenção nessa coisa do YouTube. De repente, a direita radical ocupou o espaço muito rapidamente, né?
falta braço, né? Falta braço, falta perna, falta orelha, falta nariz, falta tudo pra gente também, né, Tuxi? Mas eu, pelo menos da minha parte, eu acho que faltou um pouco a percepção, né? A percepção da importância do YouTube como uma mídia relevante na esfera política, né? E agora que a gente está correndo atrás, estamos crescendo, estamos chegando lá, estamos caminhando aí para chegar nos 40 mil, né? Que já é um número razoável. Mas a Fórum não chegou nem nos 10, cara. A gente não, mas vai chegar. E assim, mas você tem sites de direito, ou mesmo YouTubers, né? Que são gigantescos, cara. É uma coisa. Tudo bem que o discurso do ódio ele entra com mais facilidade, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que tem espaço para a gente crescer aí. Não tenho dúvida. Bom, vamos lá, já tem o pessoal comentando. Vamos falar do Lula, né? O que você achou, Rovai, como ponto mais relevante dessa entrevista? A mensagem central, se você fosse selecionar, o que você destacaria? Rapaz, eu acho que esse ponto que você colocou aí, né, não sei se a gente estava ao vivo ou não. Não, a gente não estava, a gente estava batendo papo entre nós aqui. Você pode até começar falando do teu ponto aí, que eu acho que é um ponto. Não, o que eu acho, assim, então eu vou dar a minha posição e vou passar para você comentar. O que eu achei de mais importante nessa entrevista é o caráter totalmente democrático do Lula, né? Quando ele mesmo ciente de que a gente está vivendo num estado de exceção, que ele é perseguido, que a Dilma foi golpeada, ele até fala numa tentativa de golpe contra o Temer, né? Liderada pela Globo. Mesmo ciente de todas as anormalidades brasileiras, ele fala que ele vai até o fim e que ele vai vencer. Mas o vai vencer dele, eu não entendi se vai vencer como uma candidatura dele. Que ele falou que vai lutar pela candidatura dele até o limite, até quando ficar definitivamente demonstrado que ele não pode mais ser candidato. Enquanto isso, ele é candidato. Aí, ou seja, ele abre a possibilidade de não concorrer. Né? Não é que ele abre, se ele não puder, ele não vai para a luta armada, que é um outro ponto que ele também falou. E aí depois ele fala o seguinte, que ele é contra a ideia de boicotar as eleições, porque algumas pessoas defendiam no PT que se o Lula viesse impedido, que o PT não lance candidatura. Então ele fala que no momento adequado vai sim discutir, se chegar esse momento adequado. Então a leitura que eu faço é o Lula vai lutar, ele vai vencer, mas não necessariamente sendo o candidato. Pelo menos foi essa a minha interpretação. Agora passo a bola para você. Eu acho que ele dá alguns sinais mesmo ali de que a única opção não é a candidatura dele. Quer dizer, que existe um arco de opções, né, para se fazer essa luta democrática. Inclusive, ele sendo preso. Uhum. Ele não faz mais aquele discurso retórico de que eu não serei preso de jeito nenhum. Teve uma época que o Lula ele dizia coisas como: se me botarem uma tornozeleira eletrônica, eu corto o pé, entendeu? Ele tinha umas figuras de linguagem, usava umas metáforas de que o Moro não terá coragem de fazer isso. Ele parou um pouco disso, assim. Uma frase que ele solta é assim: eu não sei porquê, quer dizer, eles querem me tornar mais vítima da situação. Não dá uma vítima desnecessária, ele fala. Uma vítima desnecessária, do tipo, vocês não estão entendendo, eu preso posso custar mais caro para o sistema, para a estabilidade política, para a estabilidade econômica, do que eu disputando uma eleição e vocês me derrotando, claro. Por exemplo. Ou mesmo eu ganhando e fazendo um governo com dificuldades. Isso aí passa, né? Vamos dizer, o Lula ganha a eleição, não consegue repetir o sucesso dos outros 8 anos de 2003 a 2010, ou mesmo que consiga, né, Tuxi, vai terminar o primeiro mandato com 76 anos, ele não vai viver até os 120, a despeito de desejar. Mas ele está malhando, ele é igual você, Rovai, ele malha todo dia, toma whey, ele toma proteína. Ele é mais resistente do que eu, não tenho dúvida disso. Está tomando whey. Ele faz 2 horas e meia de exercício todo dia. Você é louco, velho. Eu faço 40 minutos aqui 3 vezes por semana. Evidente, mas assim, chega uma hora que a coisa começa, o rio começa a se deslocar para outros mares. Isso vai acontecer naturalmente. E eu acho que essa questão, então,
configuraria, assim, do ponto de vista geral, uma opção mais arriscada para o lado de lá. Mas o ódio é tão grande que as pessoas não estão mais fazendo análise racional. A Globo quer o Lula preso, ponto final. O Moro quer o Lula preso. Os procuradores querem ele preso. E então ele vai ter que ser preso. Bom, mas eu nunca tive dúvida disso. Isso, na minha interpretação, Rovai, fortalece o Lula. Ele se torna mais forte ainda como eventual candidato e como cabo eleitoral, porque o PT, se o Lula vier a ser preso, vai manter a candidatura Lula. Ou seja, o Lula será candidato da prisão até que seja impedido. Concorda? Eu acho que a estratégia que está se delineando, Atush, nesse sentido, é a de sai o Lula com um vice que vai assumir a candidatura, que eu chamo da estratégia Osasco. Né? Quando o João Paulo Cunha saiu candidato com o Lapas de vice, os dois do PT, e já se sabia naquele momento, né, que a possibilidade de o João Paulo não vir a ter sua candidatura confirmada era muito grande. Eles foram para a disputa e haveria um segundo turno, né? O Lapas perde para o Celso Giglio no primeiro turno, mas o Celso Giglio é impugnado, então o Lapas acaba tendo a maioria dos votos e se torna prefeito. Aqui, quer dizer, provavelmente não teria isso, mas você vê, o Lapas era um candidato muito menos conhecido naquele momento em Osasco do que, por exemplo, o Haddad, do que o Patrus, do que o Jacques Wagner ou do que outros nomes nacionais. E mesmo assim ele vai com uma votação muito próxima do Giglio, que era um ex-prefeito, com o nome colocado, para o segundo turno. Teria o próprio João Paulo, você acha? O João Paulo transferiu muito para ele? Ali, quer dizer, você percebe, talvez o João Paulo tivesse a mesma quantidade de votos do Lapas. Ele não era uma liderança como o Lula, mas tem um voto petista na sociedade. Só que aí, no caso do Lula, tem um voto petista mais um voto lulista. As pessoas acham que qualquer candidato do PT em nível nacional vai ter menos de 20%. Eu acho que as pessoas comem o quê? Bebe o quê? Não vai ter. Se for o Atush, vai ter 20%. Opa, você não está me lançando não, né, Rovai? Evidente, velho. São os milhões de Lula, né? É mais fácil lançar o Rovai, hein, cara? Imagina. Vou falar com lançar o Rovai. Mas vem cá, essa coisa da estratégia Lapas que você está mencionando, eu acho muito importante. Então é caminhar para ter um vice escolhido, mas é um vice-vice, não plano B, né? E aí depois que essa coisa estiver mais ou menos definida, se é que vai se definir, porque também nunca se sabe, né? A gente não sabe como é que isso vai caminhar na justiça eleitoral, porque do ponto de vista legal, é muito difícil tirar o Lula. Eles vão ter que cometer mais uma violência, né? Mas eles vão cometer, Atush. Tudo bem. Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que eles, inclusive, podem tentar impugnar a chapa, o que seria uma ultraviolência. Mas aí é ultraviolência, porque aí você está banindo um partido político. Se você impugnar a chapa, tudo bem, aí você pode lançar uma outra chapa. Você não pode impedir o PT de ter uma candidatura, sei lá, Wagner, Haddad Wagner, ou qualquer outro nome. Impedir, em tese você não pode, mas eles impediram o Lula de assumir o Ministério da Casa Civil, que é uma coisa absolutamente inédita. Começou ali essa história, né? Nunca tinha acontecido do Judiciário impedir a posse de um ministro. Eu não me recordo de nada parecido antes, e agora virou uma regra, percebe? Agora, assim, nunca teve um impeachment com pedalada, quer dizer, inclusive a presidenta foi absolvida no Supremo do crime pessoal, mas ela foi impedida de continuar presidenta. Quer dizer, se criou uma fórmula jurídica com Lewandowski, presidente da sessão. Mas, Rovai, esse golpe ele tem uma dificuldade muito grande de se assumir como golpe. Evidente que ele está perdendo as aparências, né? A gente já está tendo a intervenção no Rio, todos os sinais. Aliás, ontem, não sei se você viu na despedida do general Mourão, ele fala que o Temer tem que ser expurgado da vida pública e é aplaudido, né, pelos generais da ativa também. Mas, enfim, tem uma pergunta interessante aqui, antes da gente continuar na nossa linha, do Paulo Jacob Silva, perguntando se a imprensa não conseguiria vender a imagem do Lula preso como deslegitimação do PT. Eu acredito que não, viu, Rova? Eu acho que o Lula preso, né, ele, inclusive, você falou, o PT tem um piso de 20%. Eu acho que o piso do PT na próxima eleição vai ser de 25% para mais, né, se o PT tiver uma boa estratégia e se o Lula souber comunicar a escolha dele.
Mas você acha que o PT sai deslegitimado de uma eventual prisão do Lula? Olha, tem gente aí que diz o seguinte: se o Lula for preso, ele perderia uma boa parte da capacidade de transferência de votos. Eu já ouvi isso de gente graúda no PT, inclusive falando disso a partir de análise de pesquisa, tal. Não foi o que o Marcos Coimbra, pelo menos publicamente, disse, né, naquela entrevista dele sobre a análise eleitoral, ao contrário. De qualquer maneira, desde o mensalão, isso vem sendo dito e não se confirmou, né? O piso, quando você vai, pega o lulismo assim, e joga no piso em nível nacional, é nesse patamar que você está dizendo, é 25. Eu acho que a prisão do Lula não rebaixaria esse piso, sendo bem objetivo. Eu acho que, quando eu falo 20% é assim, se errar muito, tem 20%. Eu também acho. Então, eu acho que esse é o ponto. Se errar muito, tem 20. Né? Agora, o piso natural é de 25 a 30. Vamos dizer assim, se acertar bem na escolha, é 30. Se errar, é 20. Mas o ponto natural é 25, que é uma posição no segundo turno. Né? Aí, por falar nisso, a gente chega num ponto que sempre gera mais polêmica, né? Que é a questão do Ciro Gomes. Né? Você acha que o Lula praticamente abandonou a possibilidade de uma aliança com o Ciro nessa entrevista? Eu acho que sim. Eu acho que o Lula, falando aí também dos offs, né? Porque a gente conversa, às vezes as pessoas acham que a gente faz as nossas análises, né, Atush, com base nos sonhos. A gente vai, dorme, acorda no dia seguinte e escreve. Não, mas assim, às vezes, Roberto, às vezes nem precisa conversar muito, que a gente já conviveu tanto com tanta gente que a gente mais ou menos sabe como é que as pessoas pensam também, né? Não, mas eu conversei com uma pessoa aqui muito próxima ao Lula e ela me disse o seguinte, que o comentário do Lula é assim, porra, será que é muito difícil para o Ciro se comportar, por exemplo, como Requião? Porque se ele se comportasse como Requião, naturalmente a gente ia ter que construir alguma coisa com ele, Claro. porque ele tem mais patrimônio eleitoral, é um cara muito inteligente, é um cara mais jovem e tal, e seria uma caminhada natural, porque a militância e o PT iam falar, olha lá, porque tem gente hoje que defende a aliança, que o nome seja o Requião, percebe? Claro. Só que não tem a mesma densidade, o mesmo patrimônio, está no PMDB, em resumo. Então, ao ouvir isso dessa pessoa e a análise posterior, eu acho que sim, que hoje o Lula percebe que o Ciro seria, assim, talvez o plano E. Né? E olha, isso é importante que se diga, Roberto, porque sempre que a gente fala do Ciro, as pessoas acham que a gente tem má vontade com o Ciro. Né? Na verdade, eu acho que a gente tem até muito boa vontade com o Ciro. Se isso vier a acontecer, terá acontecido por erros exclusivos do Ciro. Né? Não foi porque o PT não quis, porque é mais fácil um boi voar, como disse o Lula. Ele até lembrou o episódio do Eduardo Campos, né? Você deve ter acompanhado. Por exemplo, eu conheço muita gente no PT, e vou até dar um exemplo público, ele já falou isso publicamente. O Jacques Wagner, por exemplo, dizia que o PT não ia ficar hegemônico 20 anos no poder, que era hora de alternar. Ele defendia a candidatura do Eduardo Campos. Né? Eu acho que ele já defendia em 2014, né? Antes da reeleição da Dilma, que a Dilma abrisse mão. E muita gente defendeu. Tinha gente que defendia a chapa Lula, Eduardo Campos, tinha gente que defendia Dilma, Eduardo Campos, mas, enfim, o fato é que... e também tinha pessoas que defendiam o Eduardo Campos na dianteira com o nome do PT na vice. Você acompanhou esse processo? Eu acompanhei, não. Wagner poderia ter sido um presidente apoiado pelo PT? O Wagner sempre falou isso. Faz muito tempo mesmo, você tem razão. Ele disse que tinha que se fazer esse movimento. Já em 2010, havia quem defendesse o Eduardo Campos de vice. Eu, se não me engano, escrevi, inclusive, defendendo isso em 2010. Posso até dar uma olhada lá no blog. Defendendo claramente que era o momento de não fechar com o PMDB, de sair da coisa e criar um campo progressista mais orgânico, né?
fechar ali, por quê? Porque você tinha 80 e poucos por cento de popularidade e ir para... Né? Aliás, esse Rovai, talvez seja o grande erro histórico do PT. De escolher o caminho fácil do tempo de TV, da aliança com o PMDB, de colocar... Aliás, o Ciro faz uma crítica correta, né? De que, olha, foi o Lula que colocou o Temer na linha de sucessão como vice da Dilma. Naquele momento, com 80% de aprovação, se o Lula chegasse, a Dilma não vai com o PMDB, a Dilma vai com o Eduardo Campos, com outro, com o Ciro, com qualquer um, a Dilma ganharia assim mesmo, eu acho. Né? Eu acho que ela ganharia, eu acho que ela construiria um governo mais coeso, eu acho que ela teria um parceiro de operação política muito mais honesto, muito mais competente do ponto de vista das formas menos heterodoxas de fazer política, porque o Eduardo Campos tinha charme político, ele conversava, ele discutia, ele articulava, ele não operava só no esquema pragmático. Não, e fora também, era filho da elite, né? Embora herdeiro do Arraiz, olhos verdes, né? Branquinho, né? Embora tivesse uma vinculação popular, enfim, ele dialogava com a elite. Ele era bom articulador. Eu acho que ele tinha vários defeitos. Eu não sou daqueles. Mas ele era um excepcional articulador. Todo mundo fala isso. Tanto que ele derrotou a oligarquia pernambucana toda, velho. Ele botou todo mundo no bolso. Claro. Né? Derrotou o PT numa eleição em que ele era a zebra. Você tinha ali o Mendonça e o Humberto Costa como favoritos para o segundo turno. Agora, falando do Ciro, Rovai, o Lula fez uma colocação muito inteligente. Ele falou assim, né, não consigo entender como um cara tão inteligente como o Ciro, né, consegue ficar batendo tanto no PT. Né? E aí ele afirma o seguinte, não existe a possibilidade de alguém querer se eleger pela esquerda sem o apoio do PT. E não existe a possibilidade de alguém querer governar pela direita sem o apoio dos tucanos, que são as forças dominantes, pelo menos do ponto de vista orgânico e ideológico no Brasil. E aí isso coloca uma dúvida. O Ciro quer ser um presidente pela esquerda ou pela direita? Ou será, eu até conversei com uma pessoa também, uma boa fonte, não vou abrir aqui, que passou a ter a impressão de que o Ciro está querendo ser à esquerda da direita, sabe? Ele não está à esquerda, mas está um pouquinho à esquerda da direita tradicional. E aí é o ponto, né? Quer dizer, como é que o Ciro vai querer governar nessa condição que ele criou com o PT? Ou se eleger pela esquerda? Dá para a gente classificar o Ciro como um candidato de esquerda com os movimentos que ele tem feito? Eu acho que ele quer ser o candidato do centro, né? Como se isso num centro qualificado. Então ele vai fazer um debate, só que assim, ele tem um problema, a postura dele não leva para isso. Postura pessoal. O centro é aquele cara comedido, né? O centro, você imagina o Marco Maciel, um centro-direita, você imagina o próprio o Jacques Wagner, um centro-esquerda. É um cara que fica ali, ele pode dependendo do momento, se reposicionar. Só que ele é o cara que sai. Vamos correr, sai daí, fora. Quer dizer, aquele cara que sai berrando, entendeu? Na frente do prédio dele. Mas aquele foi um bom momento dele, viu? Ali eu gostei muito. Ele botou os pés para correr. Eu não gostei. Mas percebe que não é o centro? Então, assim, do ponto de vista daquela... Eu não estou falando só da política, porque isso se define também nos gestos, nas atitudes, na forma como você lida. Não vai... Eles têm um outro tipo de estilo, mesmo o irmão, o Cid, que aquilo que o Cid fez com o Eduardo Cunha é brilhante, né? Mas é outro estilo. Não é de composição, não é de articulação. Ele vai ter dificuldade. Agora, eu escrevi dois posts recentes, eu não sei se você leu, um sobre ele convidar a Marina para ser vice. Isso. Ele convidou a Marina para ser vice. Teve muita gente te batendo por isso, viu, Roberto? As pessoas acham que... Eu não tenho problema com isso, já me acostumei. Quando eu dava resultado de pesquisa, as pessoas xingavam de onde eu tinha tirado, depois a pesquisa confirmava, fontes, as coisas internas. Bom, no impeachment, Tuxi, mais do que a gente apoiou, eu dizia, olha, vai ter impeachment. Puta que pariu, eu apanhei pra cacete, porque as pessoas achavam que era o desejo, né? Não é desejo. Claro. Porque havia uma configuração. Aí, nesse caso, eu acho que ele pode vir a tentar isso. A Marina é que eu acho que a Marina tende a não aceitar.
Ela não confia no Ciro, na minha opinião. É diferente do Eduardo Campos. Eu tenho essa impressão. O outro ponto, só para finalizar isso, da chapa Alckmin e Meirelles. É um outro desenho que está se consolidando a partir do interesse do mercado financeiro. Mas aí vai consolidar o que dizia o Fernando Henrique, que é a chapa dos ricos, né? É o candidato dos ricos. Fica muito difícil ganhar. Cara, essa eleição não é uma eleição que precisa ganhar no voto. É isso que eu acho assim. O voto vai ser a consolidação da construção de um produto que interesse aos setores que hoje estão no poder, eu acho, Atush. Por exemplo, o setor financeiro operou o golpe. Você tem dúvida disso? Não, nenhuma. Não, setor financeiro, mas também associado a interesses internacionais. Você teve a Aliança do Petróleo, você teve vários interesses comuns. Financiou esse golpe em todos os sentidos, inclusive nos sentidos mais abjetos do financiamento, foi o setor financeiro. Teve depois, entrou o agrobusiness, mas eles operaram no começo, desde o começo. Esse pessoal não vai deixar o Alckmin sem que ele assume compromissos claros. O que aconteceu? O Alckmin se rendeu a isso e começou a assumir. A entrevista no Canal Livre é a senha. Ele fala, vamos privatizar a Caixa. Falou da Caixa. Petrobras. Hã? Petrobras. O Pércio Arida, ele convidou o Pércio Arida e deve ter negociado alguma coisa com o Pércio Arida, voltou para o Ninho Tucano para conversar com ele. Armínio Fraga está voltando, a Helena Landau, idem. Ou seja, você começa a ter um novo... E aí, o Kassab é o mediador dessa conversa com o Meirelles. Tanto que o Meirelles ia sair para o MDB e já voltou atrás. E aí começaram a ter notinhas hoje circulando de que ele não tem certeza se poderá ser o candidato. Na verdade, o Kassab teve 3 ou 4 reuniões nesses últimos dias com Alckmin e Dória. Fechou. Claro. Oi? Não, aí você tem a articulação da centro-direita, né? PSD, PSDB, tem. Pode ser que eles formem um bloco gigantesco do lado deles. É isso que está se consolidando. E aí, se é o Meirelles, tal, porque o papel a chapa dos ricos, isso daí serve para gente. O Alckmin vai ser o Jeca. Ele já se autodefiniu. Eu sou meio Jeca mesmo. Ele vai fazer... Quando ele estava disputando a prévia com o Dória, quando ele ali dentro do PSDB começou aquela disputa, lembra que o Dória fazia as viagens de avião? Aí eles definiram no entorno do Alckmin o seguinte: nós vamos fazer exatamente o contrário. Em vez de ir de jatinho, vamos de avião de carreira. E botaram ele numa fila de Congonhas esperando o avião. E começaram a fazer a construção do homem popular, do cara comendo pastel, tomando... para ser o oposto ao Dória. Isso foi estratégia interna do PSDB. Isso daí, um amigo meu me ligou e falou, presta atenção. E foi assim, durante uma semana, 10 dias. É o homem simples, né? O homem comum. Homem simples. E ele vai se vender desse jeito. E se o Dória conseguiu se vender como trabalhador, cara... Pois é. Ô, Rovai, mas vamos voltar para a esquerda aqui. Nesse sábado, a gente vai ter o lançamento da chapa Puro Sangue do PSOL, que é Boulos e a Guajajara, né? Então, o PSOL já tem uma chapa PSOL definida. O PCdoB tem a coisa da Manuela. O Ciro, você falou que tem essa negociação com a Marina. O Lula vai acabar escolhendo um vice do PT. Eu acho. Né? Até porque se tem esse piso de 20%, que pode chegar a 30%, né? Independente de quem seja o candidato, eu acho que eles não vão dar esses 20% de bandeja para o Ciro, dado o comportamento do Ciro. Né? Para onde você acha que caminha essa vice, dentro do PT? Hoje, assim, olha, tem alguns nomes que estavam posicionados até algum tempo. O Jacques, o Haddad, é o que mais fala, Jacques e Haddad, mas tem o Patrus correndo por fora, Patrus Ananias, e o Celso Amorim, porque era a ideia de dar uma coisa internacional, nacionalismo e tal. Os 4 que mais se comentavam. Eu acho que hoje, dada a configuração, eu acho que Haddad e Patrus são os nomes mais... Se eu fizesse uma análise do ponto de vista do jogo como War, né? O Patrus tem a vantagem de ser de Minas, né? Isso permitiria equilibrar um pouco em relação
coisa paulista do Alckmin, que o Alckmin montou aqui um esquema, Tuxo, as pessoas não se deram conta, mas ele vai ter os dois candidatos dele no segundo turno, provavelmente, o Dória e o Márcio França. Então, ele vai vir muito forte. Então, assim, é temeroso. Eu fico olhando assim, dá para ir com o Marinho nessa condição? Será que esse é o nome que para sustentar uma disputa, um enfrentamento desse porte? Eu acho que não é. Hoje, olhando o cenário, eu acho o Marinho um cara qualificado, admiro a gestão dele em São Bernardo, mas a campanha que está se colocando não é para ele. E tem horas que você fala, é mais para um, é mais para outro. Tem que ter sabedoria política para analisar o momento. O Marinho seria um bom candidato se o Lula fosse candidato. Porque aí o Lula naturalmente puxaria, transferiria, estaria no palanque com ele e tal. Num cenário em que o Lula eventualmente possa não ser, que seja um outro que tem que cuidar da questão nacional e que não tem influência em São Paulo, talvez seja importante buscar um nome mais relevante. Né? Talvez até da sociedade civil, e talvez até de outro partido, e o PT emprestar o vice. Eu acho que, assim, teria que se pensar um pouco melhor nessa operação. E aí, então, ou seja, quando você olha isso, você tem o Haddad, é o cara que coordena o programa de governo, é um cara jovem, é um cara que tem uma imagem boa para a sociedade. Vamos lembrar que o Lula já saiu com o Mercadante de vice. Então não teria problema de ser o Haddad. Né? E aí tem o Patrus vindo de Minas, um cara ligado à Igreja Católica, sem nenhuma rusga, sem nenhuma acusação também. Eu acho que hoje, se eu tivesse que apostar, eu ficaria entre esses dois nomes. E o Celso que você mencionou? Oi? E o Celso que você também mencionou? Então, eu acho que o Celso Amorim, que é o nome que me disseram algum tempo atrás como sendo o plano B, ele sairia de um patamar mais baixo de votos do que esses dois. Ele não tem uma base eleitoral. O Haddad, por exemplo, ele está com 10, 12% aqui em São Paulo. É pouco, mas 10, 12% disputando num cenário estadual é muito mais do que 2, 3% do céu. A gente não está falando também de candidato com voto, né? A gente está falando de candidato como era Dilma, que nunca tinha tido base eleitoral nenhuma. A gente está falando, mais uma vez, de uma indicação do Lula. É verdade. Então, indicado pelo Lula pode ser o Rovai, né? Como você falou, o Atucho. Eu sairia de um patamar muito alto, cara, aí no barzinho aqui do lado de casa. Não, mas desses, por exemplo... Você tem razão. Desses 19 vem do Lula. Pode ser o Celso Amorim, sim. Não seria... e é que preciso... Eu vou te dizer assim, a minha impressão, nesse momento, alguém mais talhado politicamente seria melhor. Essa é a minha impressão. Claro, mas aí o melhor nome, então, seria o Wagner. E o Wagner levou essa porrada. Você acha que o Wagner já está descartado? Acho. Infelizmente, acho. Eu acho que eles mataram o Wagner na toca. Eu acho que ele se elege senador na Bahia. Né? Acho que o Rui vai se eleger governador, a despeito de tudo isso. Mas acho que para substituir, do ponto de vista da candidatura presidencial, eles conseguiram segurar o candidato que seria mais forte, que viria com estado de peso para a eleição. Entendi. Eu acho. Eu acho. Eu tenho essa sensação também. Eu tenho essa sensação, véio, de que talvez ele fosse o cara mais qualificado politicamente falando, né? Mais articulador, mais capaz de dialogar com todas as forças. Seria até, de certa maneira, um pouco o oposto da Dilma, né? Que a Dilma era muito criticada pela incapacidade de dialogar com a classe política, ou com o meio político, né? Classe, não acho que é uma classe, mas enfim. Mas o Wagner, claramente, é o contrário disso. Ele é um cara que seria ouvido, é um cara que não tem posições políticas consolidadas, enfim, já foi ministro, governador, deputado, saca, presidente de sindicato, que parece bobagem, mas assim, o cara tem capacidade de articulação, né? O Paulo Jacó está lembrando que qualquer pessoa que seja indicada para ser vice vai tomar porrada, né? Então eu acho que essa escolha do vice também tem que ser muito cautelosa para ver quem é menos vulnerável, né? E nesse caso eu acho que aí você teria hoje o Jacques com esse problema, né? Ele foi
Foi atacado. E vocês têm feito um trabalho muito legal aí no 247, vocês têm dado muito destaque a essa questão do Paulo Preto. Eu também comecei a trabalhar melhor isso, porque assim, isso é um escândalo, né? É um escândalo, né, cara? O Jacques Wagner sofreu essa invasão da sua casa, sequestraram seus relógios, seus celulares, seus documentos, etc., por conta de uma acusação de propina, que a acusação não fica em pé. Eles estão acusando o cara de receber quase todos os recursos que foram usados para construir a Fonte Nova em propina. Então, eu não sei como que a Fonte Nova surgiu dali, né? Nada. Agora, praticamente 70% dos valores eles falam que é propina, Atucha. É ridículo. Não fica em pé. Agora, só para terminar, o Paulo Preto, por outro lado, hoje tem uma denúncia assim que é mais do que tudo, cara, que é a senha de que ele era o portador do esquema de propina. Foi uma reunião com a Luísio Nunes, onde toda a pauta da reunião tinha sido combinada antes. Vocês têm até a senha da propina, velho. Não, é inacreditável. Não faz nada com o cara. O cara tá desde 2010 solto, Atushi. Na eleição de 2010, já existiu o Paulo Preto, e a Dilma sacou o Paulo Preto e deu na testa do Serra. E nada, Atushi. É impressionante. É impressionante. Mas, Rovai, tem um ponto que aí eu queria te perguntar para a gente fechar aqui, enfim, que eu acho interessante essa análise tua da saída a lá Osasco, como foi o caso do João Paulo, se escolher um vice, eu acho que também caminha para isso, concordo com você, mas, dada essa sinalização do Lula, de que não defende o boicote das eleições, que defende a saída democrática, que aposta na democracia, e que vai lutar pela candidatura dele enquanto for possível, mas depois discute alternativas, você acha que isso será ouvido pelo Poder Judiciário? Porque eu vejo uma mensagem clara, né? Se não puder disputar, não vai disputar. Você acha que vai ser ouvido a ponto do Judiciário botar a mão na consciência e falar, porra, o Brasil já está uma merda, não vamos produzir mais tensão prendendo o Lula? Eu tenho a sensação de que se houver um pouco de bom senso, de racionalidade, eles não prendem. Eu acho, aliás, a minha intuição ainda diz que ele não será preso. Eu acho que ele será preso. Eu acho que ele será preso, eu acho que ele ficará preso talvez por um período, se houver muita resistência. Se houver pouca resistência, ele ficará preso por um bom período. Então, assim, o teste para mim é assim, prendeu. Convulsão, caralho, velho. Aí tem que entrar na pauta do Supremo para discutir, e aí podem soltar, dar uma domiciliar, não pode falar com ninguém, só pode receber 3 pessoas, não pode mandar carta, não pode... Sabe, cala, o que não pode, mas deixa ele em casa. Não pode escrever um bilhetinho? Não pode gravar um vídeo? É isso. Vão tentar fazer toda o cerceamento de qualquer nível de liberdade de expressão do Lula. Mas aí se fizerem isso, também aí é o golpe se assumindo como ditadura, né? Porque... Caralho, velho, tu vai para uma coletiva. O Eduardo Cunha, dá um papel. O Eduardo Cunha deu uma entrevista para a época, Oi? O Eduardo Cunha, supostamente preso, deu uma entrevista de 10 páginas para a época. Mas ele é o Eduardo Cunha, ele não é o Luiz Inácio Lula da Silva. O Eduardo Cunha não saiu algemado nos pés e nas mãos. Ele saiu de terno paletó andando tranquilamente para fazer deslocamento de um presídio para o outro. Não foi a mesma coisa com o Sérgio Cabral. Não foi a mesma coisa. Claro que tem diferença de tratamento nos presos. Basta ver que o Palocci não está no mesmo lugar que o Vacari e nem que o Zé Dirceu. O Palocci está em outro presídio, saca? Então, assim, tem, evidentemente, os favoritos da Lava Jato e os perseguidos. Entre outras coisas, por exemplo, o próprio Marcelo Odebrecht, aqui entre nós, foi perseguido durante muito tempo no presídio. Claro. Eles, entre outras coisas, os advogados contavam que desligavam todos a energia do presídio inteiro e diziam para todos os presos que era por culpa do Marcelo Odebrecht. Tiravam todo mundo à noite, às 2, 3 da manhã em Curitiba, botavam no pátio pelado e falavam, vocês estão aqui porque esse cara aqui pode ter trazido alguma coisa que a gente não sabe, a gente vai ter que vasculhar as celas, ficar todo mundo pelado olhando para a cara do Marcelo Odebrecht. Então, assim, isso é tortura, cara, isso é Guantánamo.
Nós não estamos, não tem temperatura e pressão normal. Tá? Eles não vão tratar o Lula como qualquer um, tá claro isso. Tá claro, mas eu acho... TRF4. Eu acho, Robai, eu vou concordar com você em praticamente todos os pontos. Eu acho que a gente vai para a saída Osasco, né? Lula como vice do PT. Eu acho que esses nomes que você colocou são os nomes possíveis, com o Jacques Wagner eliminado, então fica Haddad, Patrus e Celso Amorim. Eu acho que são esses 3 nomes mesmo, não vejo outra alternativa, né? Só acho que ele não será preso, porque eu acho que ele passou um recado muito consistente de que ele vai aceitar a justiça eleitoral, né? Mesmo que ele não aceite, vamos dizer assim, a correção da decisão, ele vai se submeter a essa decisão. Então, o Lula se mostrou, vamos dizer o seguinte, ele botou uma carta na mesa. Gilmar, você sabe disso, né? O Gilmar Mendes está tentando costurar isso. Então, mas é a pessoa que hoje tem mais equilíbrio, né? Que tem mais visão, assim, dos riscos também. Então, enfim, quem sabe esse plano não vinga. Você tá muito preocupado com a linha dura, né, com o pessoal. E eu acho o seguinte, quer dizer, se os empresários, se o golpe, que é um pouquinho de tranquilidade institucional, que seja, eu acho que a prisão do Lula é muito ruim para esse processo. Né? Eu acho que a prisão do Lula, eu tenho apostado nessa alternativa intermediária. Vai se dar por um período para que ele seja humilhado, assim, acho que tem um desejo de humilhação muito forte. Eu só admito a possibilidade de prisão do Lula numa hipótese que é o seguinte: uma ordem do Império Americano. Eu acho, objetivamente, que a gente está vivendo uma guerra de invasão colonial pilotada pelos Estados Unidos, que talvez exista uma exigência. Não, precisamos da foto do Lula preso, nem que seja por 2 dias, 1 semana, 10 dias, para a gente botar na capa dos jornais, das revistas internacionais, espalhar pelas agências de notícia pelo mundo afora, para carimbar, olha, a esquerda latino-americana é corrupta. Se houver essa exigência do Império Americano, né, que hoje governa o Brasil, no meu entendimento, talvez esta prisão aconteça. Mas se acontecer, eu acho que não será por um longo prazo. Agora, eu sei que você está querendo terminar, mas só não, era só fazer esse comentário. Deixa eu te falar uma coisa. O risco dessa prisão é imenso para eles, eu não tenho dúvida. E assim, quando você trata um adversário de forma... A tentativa de humilhar é muito, muito forte, né? E nesse esquema, assim, eles vão prender o Lula, como é que eles vão fazer? Tem um guardinha lá prendendo, tem um cara... O cara pode tomar uma atitude exagerada, e isso pode reverter, pode se tornar a nossa força, sabe? Aquela coisa da luta oriental, né? Que você usa a força do adversário contra ele mesmo. É o que o Lula está fazendo. O Lula está sabendo. Ele está, olha, quanto mais vocês agridem, mais forte ele fica. Então, essa é a inteligência do Lula. O golpe vai contra vocês. Então, é uma coisa meio de um aikido. Jesus Cristo, viu, Roberto? Oi? Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Prenderam Cristo, crucificaram Cristo e soltaram Barrabás. Você vê, chegou um momento que as pessoas, foi demais, né? Foi exagerado. E já tem precedentes disso, né? Assim, então, quando você vai muito para cima de uma pessoa que tem, no imaginário popular, um recall muito forte, que as pessoas têm admiração, de alguma forma, assim, tem uma coisa muito objetiva. Milhões de brasileiros tiveram uma vida melhor no governo Lula. As pessoas reconhecem. O cara vai dormir e fala assim, caralho, velho, o Lula tá preso. Puta que pariu. Sabe, assim, de repente, se num estalo, isso pode mudar totalmente a situação política do país. Por então, isso, eu acho que é uma situação inteligente. Eu acho que, assim, o golpe, ele não é burro, né? Ele é um golpe, assim, canalha, hipócrita, sórdido, sujo, é a coisa mais porca que já aconteceu na história do Brasil, mas existe uma certa inteligência por trás. Tudo isso era para tirar o Lula, tirar o PT, entregar o petróleo para os americanos, entregar a Embraer, entregar tudo, mas mantendo uma certa aparência de legalidade e de ordem. Então, eu acho que é um movimento muito ousado, muito arriscado. Mas nós não somos aqui pitonisas, né? A gente tem que ficar só comentando à luz dos acontecimentos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você achou da história da entrevista coletiva com perguntas por escrito e os jornalistas terem se submetido a isso, mandado as perguntas por escrito? O que eu acho mais engraçado é a coluna de hoje da Miriam Leitão, dizendo que o general está tendo um estilo ditatorial, né? Porque a Miriam, ela foi presa na ditadura,
né? Então ela é contra generais, né? Só que ela trabalha para a Globo, e a Globo é fruto da ditadura e é o ponto de apoio da nova ditadura. Né? Então, ela podia ter escrito agora que os generais estão se comportando como generais, gente. Que choque! Ela descobriu. A coisa mais engraçada, Rovai, foi uma entrevista do Newton Cruz, que o Luiz Costa Pinto resgatou e publicou no Facebook dele. Vale a pena republicar para ver como é que os generais tratam perguntas indelicadas. Aquela entrevista, aquele vídeo, né? E até as perguntas delicadas eles também não gostam muito. Então, é isso aí. Vamos batendo papo. Sempre que a gente tiver um fato aí, vamos dizer assim, galvanizante, a gente entra em contato. Mas obrigado aí pelo papo, pela análise, muito boa. E vamos colocar no ar aqui no 247, na Fórum. Quem estiver assistindo, se inscreva no canal da Fórum e também da TV 247. Beleza? Valeu, Atush. Valeu, Rovai. Desliga aí, eu quero conversar contigo um pouquinho depois. Beleza. Vamos sair do